Essa história que o capítulo 3 de Daniel relata é a história dos 3 amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade são os nomes babilônios deles. Os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias, vivendo um momento muito singular, um momento único na história e na vida deles. Na verdade, esses 3 jovens, assim como Daniel, eles eram judeus vivendo no período do cativeiro babilônico. O que é isso? Eles estavam vivendo dominados pelo rei Nabucodonosor, que havia levado toda a nação de Israel, debaixo da permissão de Deus, é claro, para viver como escrava dele. Aí o que Nabucodonosor, que não é bobo nem nada, o rei da Babilônia, a nação mais rica da época, mais avançada em ciência da época, fez? Bom, se eu deixar a elite desses povos continuar exercendo uma liderança sobre eles, tem 2 problemas aí, não é? Primeiro, que eu vou perder uma mão de obra escrava qualificada, que são essa elite desses povos, que são príncipes desses povos. E o outro é que eles vão acabar se tornando líderes, vão se amotinar contra mim, e daqui a pouco vão gerar uma rebelião, e vão levar embora, e vão, enfim, entrar em guerra comigo. Então eu preciso, como uma dupla estratégia, fazer um processo seletivo e pegar a nata da nata, a elite da elite de cada um desses povos. E aí, entre os judeus, a elite da elite eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4. Aí eles, no capítulo 1 de Daniel, diz que eles foram então viver no palácio do rei, comendo da comida do rei, aprendendo a língua do rei, a cultura do rei, os ídolos do rei, a teologia do rei da Babilônia, para eles reproduzirem a forma de pensar de Nabucodonosor. Estava fazendo uma lavagem cerebral nele. Esse era o ponto negativo. Mas tinha um ponto, humanamente, vamos dizer assim, positivo. Porque eles, afinal de contas, podiam chegar à seguinte conclusão: espera aí, tudo bem, eu sou escravo, a gente foi dominado, a gente está aqui na pior. Espera aí, mas pelo menos eu me safei e me dei bem. Né? Pelo menos eu tive a oportunidade de ir para a grande universidade da Babilônia, para Harvard da Babilônia, estudar lá a cultura e a língua do que havia de mais avançado em ciência na época. O povo está lá oprimido, pobre, subjugado de Israel, mas eu sou um israelita sortudo, porque eu me dei bem, eu vou viver no palácio, eu vou comer do melhor. Então havia uma espécie de sedução que envolvia essa estratégia de Nabucodonosor, e que possivelmente um de nós, no lugar deles, acharia isso o máximo. A gente ia tirar selfie lá no jardim dos palácios da Babilônia, a gente ia mostrar para os nossos amigos: olha como é que a gente se deu bem, a gente está aqui aproveitando essa parada toda, vocês não se deram bem, mas pelo menos a gente está aqui. Mas será que essa era a vontade de Deus? E no coração deles eles não tinham paz para fazer isso, eles não tinham paz para se sentir tão privilegiados assim, a tal ponto de que, num certo momento, Nabucodonosor falou assim: ele construiu uma estátua de ouro de 27 metros de altura, a altura de um prédio de 10 andares mais ou menos, 9 a 10 andares, e colocou, disse para todo o povo se curvar diante daquela imagem num determinado dia em que aquela imagem seria usada a partir dali como o Deus de Nabucodonosor, e ele instituiu isso. Aí é claro que eles falaram: olha, eu não vou fazer isso, e eles não se curvaram diante daquela imagem. E os outros governantes que, enfim, tinham implicância com eles, que tinham inveja deles, falaram para Nabucodonosor: olha, os caras não estão se curvando, você estabeleceu uma ordem que era para se curvar, eles não estão nem aí para a tua ordem. E aí, gente, Nabucodonosor fica irado e fala assim: olha, joga eles na fornalha acesa. Mas eu estou tão irado que eu não quero que seja simplesmente uma fornalha acesa comum, eu quero que vocês acendam ela 7 vezes mais forte do que a gente costuma fazer, porque eu quero ter certeza que esses caras vão ser queimados rápido. Eu quero que o povo veja a fúria e a ira que eu estou sentindo, por eles não acatarem uma ordem minha. E aí eles falam assim: Nabucodonosor, olha,
você pode até mandar a gente para a fornalha, se a gente não se curvar, mas fica sabendo que a gente não vai se curvar. E ele então manda eles para a fornalha, e os homens que levaram eles foram queimados, mas Deus dá a eles uma experiência de saírem daquela fornalha totalmente ilesos. Uma experiência maravilhosa, tremenda e impactante. A gente hoje não está vivendo com um opressor político ímpio, pagão em cima do nosso cangote, dominando a nossa vida, é verdade, são contextos diferentes. Mas a gente também hoje, na nossa cultura, no nosso tempo, no lugar que a gente vive, que a gente estuda, que a gente mora, a gente pode se deixar dominar por certas coisas e influenciar por elas, e deixar que certas coisas passem a controlar a nossa vida. Por exemplo, certos amigos, a opinião de certos amigos, entre aspas, não é? Que podem nos influenciar de tal forma que a gente passa a querer viver, se comportar, se vestir, moldar os nossos gostos, nossas preferências para atender a expectativa deles, porque eles passaram a ser as pessoas a quem a gente quer agradar. Então, de algum modo, eles estão manipulando a nossa vida, e muitas vezes a gente deixa para lá o que a gente aprendeu sobre Deus e sobre ser fiel a Deus, porque a gente quer agradar a eles. A gente não tem uma estátua de 30 metros de altura quase, a gente não tem um governante como Nabucodonosor, opressor, que está controlando a gente, mas a gente tem muitas vezes uma sede de popularidade, fruto da nossa própria vaidade pecaminosa, não é? A gente está vendo aí o fenômeno das redes sociais, possivelmente vai ser um fenômeno passageiro, daqui a alguns anos talvez a gente já esteja saturado disso, mas é um momento de culto à vaidade, e não tem problema nenhum você compartilhar com seus amigos e parentes fotografias e momentos legais, e compartilhar experiências legais que você está vivendo, mas muitas vezes isso tem se tornado patológico. A sede por likes, a sede por aceitação, por popularidade, pode sim condicionar o nosso comportamento, pode sim estar tornando a gente muitas vezes superficial nas nossas relações. Ao invés de a gente focar em relacionamentos sinceros, profundos, construtivos, a gente está em busca de uma aceitação plena e absoluta a qualquer preço, mesmo que muitas vezes isso tire nossa privacidade. E a gente muitas vezes não consegue achar o equilíbrio para isso, que é uma coisa em si mesmo, não tem mal nenhum, pode ser boa compartilhar, mas isso acaba adoecendo alguns. A vergonha, muitas vezes, de você fazer parte de um grupo pequeno e politicamente incorreto, como, por exemplo, uma igreja evangélica, de crentes, de cristãos. A vergonha de revelar a sua fé, afinal de contas, você vive e professa uma fé politicamente incorreta. Você professa fé num Deus que está ultrapassado pela cultura, num Deus que é desprezado pela cultura, num Deus para quem as pessoas torcem o nariz, num livro que é considerado jurássico por muitos, uma fonte de ignorância, um livro que, segundo a ignorância de alguns, se contrapõe à ciência. Então, embora a gente não tenha essa estátua de 30 metros, esse governante opressor, a gente pode sim estar sendo influenciado e se deixando dominar por coisas como essas, na nossa cultura, que podem sim estar exercendo uma pressão enorme sobre nós. E aí a nossa fé está sendo provada. E será que a gente pode dizer que a nossa fé está superando tudo isso? E está se sobrevivendo ilesa? Será que a gente pode dizer que a gente está sendo lançado nessa fornalha e está saindo de lá intacto? Porque a nossa fé é uma fé consistente no Senhor, porque a nossa convicção da verdade do Evangelho é inabalável. Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente tem sido fiel a Deus como eles foram? Será que a gente tem confiado em Deus como aqueles jovens foram? Eram jovens, como vocês, mais novos que talvez a maioria de vocês aqui. Só que eles carregavam uma bagagem, a bagagem do povo de Deus, a história do povo de um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que se revelou, que o amou,
que operou milagres e coisas grandiosas no meio do povo, que provou a sua fidelidade ao povo, e diante de tudo que eles tinham experimentado e ouvido falar historicamente, no coração deles estava assim: olha, não tem como a gente negociar essa identidade, é melhor morrer numa fornalha, do que a gente negociar a nossa fé, e para ser popular, e para continuar morando no palácio da Babilônia, e para continuar estudando na melhor universidade, a gente vai fingindo que a gente crê nessa estátua aí. Não dá para negociar isso, é a nossa identidade. É melhor morrer do que viver incoerente. Será que a gente pode dizer que está impregnado dessa mesma convicção de fé? De que maneira a fé daqueles jovens resistiu ao fogo, e de que maneira a nossa fé hoje pode resistir a tanta pressão que a gente sofre? Primeiro, a nossa fé é provada no fogo quando a gente se opõe à opinião dominante, não é? O relatório dos caras, dos governantes lá para Nabucodonosor foi o seguinte: olha, há alguns judeus por aí que não te dão ouvidos, verso 12, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Qual é a opinião dominante? Cara, se enquadra aí, cara. Você tem que entrar no esquema. Tem um sistema funcionando aqui, você tem que girar junto com a gente nesse sistema. Você tem que, enfim, ceder. Mas pensa bem, cara, não é tão ruim assim não. Veja bem, a estátua é de ouro. Você já viu algum projeto desse? 30 metros, uma escultura de 30 metros de ouro? Você já viu, e o texto relata, uma quantidade enorme de instrumentos que estavam sendo tocados naquele momento que o povo tinha que adorar? Você já viu uma orquestra tão bem tocada assim? Você já viu um espetáculo tão maravilhoso como esse? Você já viu um show desse? O que essa história está contando para a gente? Que Satanás, quando ele se manifesta para tentar destruir a gente, ele não vem para a gente com chifre, com rabo, com aspecto de um monstro, de um gárgula, de uma coisa assim. Ele vem para a gente com coisas maravilhosas, coisas que cativam nossos olhos, coisas que atraem nosso olhar, que atraem o nosso ouvido, coisas que a gente ouve, vê e fica maravilhado. Ele pega o melhor daquilo que Deus criou, para enganar, se possível, como é que Paulo diz? Os próprios eleitos, não é? Pega o melhor. Pega coisas bonitas, pega pessoas bonitas, pessoas interessantes, cativantes, pessoas que influenciam, pessoas inteligentes, para te fascinar, para te dar uma rasteira. A estratégia dele é essa. Ele usa aquilo que é popular, ele banaliza coisas como, por exemplo, prazer sexual sem compromisso. Afinal de contas, que mal há nisso? Em eu ter relação sexual com uma pessoa com quem eu não tenho um compromisso? Que mal há nisso? Não é isso, não é amor? Não foi Deus que criou isso bom e para expressar amor? Qual é o problema disso então? E a gente vai se deixando seduzir e enredar por esse tipo de coisa, ganho de dinheiro fácil. O que é um número tão grande de políticos sendo presos e processados, e denunciados ao mesmo tempo, não só políticos, empresários, e a gente está vendo essa grande Babilônia, que é esse sistema econômico e social, ruir devagarinho. Apocalipse 18 diz que no ponto final de Deus na história, no dia do juízo, relata lá com detalhes como a grande Babilônia vai ruir. A grande Babilônia simboliza esse sistema de valores, muitas vezes de ganho de dinheiro rápido, fácil, nem sempre com escrúpulos, não é? Vaidade pessoal, adulação dos homens, a fama. Mais uma vez, Neymar é o passe mais caro da história, não é? Tudo isso é o sistema da grande Babilônia, do capitalismo, que não é tão pecaminoso quanto qualquer sistema sociopolítico e econômico que venha se propor. E a gente vê a vaidade ser idolatrada, por exemplo, em programas de reality show como Big Brother.
e coisas assim que a gente vai vendo que há uma opinião dominante, que muitas vezes é constrangedor você chegar e se posicionar contra isso, porque você vai estar numa posição politicamente incorreta. Agora, a fé à prova de fogo é uma fé que está disposta a ir na contramão. Você não foi chamado a ser servo da cultura, você foi chamado a andar na contracultura do mundo. Você foi chamado a fazer cultura. Uma coisa que tem uma filósofa americana luterana que a gente gosta muito, Nancy Pearcey, e ela no livro Verdade Absoluta, o subtítulo é Libertando o Cristianismo do seu cativeiro cultural. O que ela diz? Ela diz que o cristianismo, na verdade, nunca esteve na retaguarda como está hoje. Ou melhor, historicamente, desde a Idade Média, não é? O cristianismo sempre esteve na vanguarda. Os melhores músicos que a história produziu foram músicos cristãos que faziam música para a glória de Deus. Os maiores gênios da música. Os maiores cientistas, inventores e descobridores de certas teorias fundamentais que a gente estuda hoje na escola, foram cristãos que faziam ciência para a glória de Deus. E às vezes a gente se relega a essa retaguarda e fica acuado, enquanto o inimigo vai impondo o seu lixo à cultura, e os agentes das trevas vão produzindo lixo cultural, e a gente fica recebendo isso, se deixar a gente está se alimentando disso, ao invés de a gente estar promovendo uma contracultura, ou seja, uma nova cultura, resgatando essa matéria perdida para o inimigo. Essa matéria criada por Deus, a criatividade e as coisas boas. Então, gente, primeiro ponto, para a nossa fé resistir ao fogo, ela tem que estar disposta a se opor à opinião dominante, a ser contra a cultura e a ter consciência de que ser cristão não é ser servo de uma cultura e tratar a filosofia predominante hoje como senhora. É a gente não deixar que aquilo que a gente aprendeu de professores, talvez muitas vezes até de pais, condicione a nossa forma de ler a palavra. Mas é a gente olhar para a palavra e ler tudo que está à nossa volta à luz da palavra. Foi isso que aqueles caras fizeram. Eles leram a Babilônia à luz da palavra que eles tinham aprendido, e para eles aquilo tudo era lixo. Não tinha vantagem nenhuma, a ponto de falar assim, olha, mata a gente, mas a gente não vai viver o que vocês estão querendo que a gente viva. Segundo lugar, nossa fé é provada no fogo, quando a gente prefere a morte à desobediência. Olha só, verso 16, diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Pode mandar a gente para a fornalha de fogo, porque a gente não vai adorar a essa imagem. O que eles estão falando? Olha, a gente sabe que isso é extremamente deselegante, a gente sabe que isso é politicamente incorreto, a gente sabe que você vai querer matar a gente mais ainda depois do que a gente vai falar, mas a gente vai ter que falar, porque o nosso compromisso é com a verdade. Então, rei, fica sabendo que não vai rolar, não adianta. E será que a gente está disposto a levar a nossa fé às últimas consequências? Tem essa velha questão, né? Será que a gente está vivendo já no tempo do fim? E a palavra diz que no tempo do fim vai haver uma grande tribulação. E essa grande tribulação vai gerar uma grande apostasia, que é a negação da fé. O tempo do fim vai ser um tempo em que ser cristão vai se tornar uma coisa mais impopular do que nunca.
E a pressão que vocês estão sofrendo só tende a aumentar, porque ela já aumentou em muitos países, que tem matado cristãos mais do que no primeiro século, hoje, no século 21. E a pressão vai chegar aqui, ela já chegou, e ela está aumentando. Eu que fui jovem 20 anos atrás, olho hoje e falo, olha, não se compara 20 anos atrás com hoje. Hoje o que vocês enfrentam é muito mais difícil. E essa pressão tende a só aumentar mais, e vai haver uma grande tribulação. E será que a gente pode dizer, olha, Jesus pode voltar hoje, porque eu estou me posicionando diante de Nabucodonosor todos os dias? Eu estou me posicionando daquilo que tem um poder de fascínio, de influência sobre mim, com firmeza, de alguém que conhece a sua própria identidade, a sua própria vocação, e não está disposto a negociá-la. Será que a gente pode dizer isso? E muita gente tem uma ética situacional, não é? Dependendo da galera que está junto, tem um comportamento. Dependendo de em que lugar está, se faz uma coisa é certa e normal. Dependendo de onde está, já não pode. Só que esses caras não eram assim. E eles são exemplos para nós nisso. No sentido de que é melhor morrer do que viver uma vida de desobediência. É melhor entrar sem um olho, sem uma perna e sem um braço no céu, do que tendo o corpo inteiro ir para o inferno. Caramba, Jonas, pegou pesado agora, hein? Você leu isso aonde? No Alcorão, em algum livro de terrorista muçulmano? Não, isso é Jesus falando. Será que a gente está disposto a levar a nossa convicção de fé às últimas consequências? E falar assim, olha, ele me mata, mas não tira a minha fé. Sabe por quê? Sabe quando a gente vai chegar a essa convicção? Quando a gente entender que a nossa fé é o nosso, não só grande, mas o nosso maior tesouro. Não tem nada mais importante do que a nossa fé na palavra de Deus, na verdade do Evangelho, porque é ela que liberta, é ela que transforma. Tudo que você tem de importante pode ser conquistado, pode ser restaurado, pode ser transformado, mas se você jogar no lixo essa fé, a verdade que foi revelada a você, sua vida pode entrar numa espiral de decadência, muitas vezes, da qual muitos não saem. Então, eles estavam dispostos a levar a sua fé até o fim. Será que a gente está disposto também a levar a nossa fé até o fim? Terceiro lugar, quando nossa fé é provada no fogo, Deus sempre se manifesta de forma gloriosa. Agora a parte mais fascinante, ou seja, quando a gente faz a nossa parte no sentido de enfrentar o opressor, o inimigo, o acusador, de enfrentar a influência diabólica que cerca a gente o tempo todo, quando a gente embraça o escudo da fé, quando a gente tem coragem para se posicionar. O que o texto mostra para a gente é que Deus se manifesta de uma forma gloriosa. A primeira delas é que Jesus apareceu no meio deles ali. Diz que um quarto homem, Nabucodonosor fica bolado, falando, eu estou vendo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, e o quarto parece com o filho dos deuses. A maior parte dos teólogos entendem que essa é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Ou seja, o próprio Senhor apareceu no meio deles, porque o fato é o seguinte, gente, a vida humana é uma vida que enfrenta fornalhas, que enfrenta dificuldades, que enfrenta lutas, e a gente nunca vai deixar de enfrentar essas coisas, a gente vai enfrentar, essa não é a questão. A questão é, será que a gente vai enfrentar elas com uma fé inabalável? Porque se a gente está com uma fé inabalável, Jesus vai estar ali no meio da fornalha com a gente, amém? Vai estar ali no meio do sofrimento, do perrengue, da humilhação, no meio da luta, no meio das crises. É possível que tenha uma galera que hoje vivendo uma crise e ninguém sabe. Você vê todo mundo chegando aqui sábado, está todo mundo benzão, só eu que estou passando uma angústia, uma crise, deprê, alguma coisa assim, só eu que estou confuso. Não, tem um monte de gente passando, isso é vida humana na terra. A gente vive num mundo
que jaz no maligno, o maligno está aí, a gente tem uma natureza pecaminosa, e não é fácil ser cristão no mundo assim, não é fácil ser cristão no mundo que está debaixo de um sistema babilônico, com um Nabucodonosor opressor e acusador, não é fácil enfrentar isso, fornalhas estão esperando a gente. Agora, será que Jesus vai estar lá com a gente nessas fornalhas? Só vai depender se a gente tem tido essa fé arrojada nele, se a gente está pegado a ele, se a gente está firme nele, aí com certeza ele vai estar lá com a gente. Ele mesmo disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Essa foi a primeira manifestação gloriosa de Deus. Sabe qual foi a outra? Nem um fio de cabelo da cabeça deles ou do corpo foi chamuscado, essa é a expressão que a Bíblia usa. Os conselheiros do rei, verso 27, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles, não havia cheiro de queimado neles. Deus se manifestou de forma gloriosa e sobrenatural, porque para eles o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Deus quer também se manifestar de forma gloriosa na tua vida. E aí o cheiro que vai estar em você não é o cheiro de manto queimado, é o bom perfume de Cristo, que as pessoas vão sentir. E sabe o que vai acontecer? Uma outra manifestação gloriosa de Deus. Nós honramos a Deus diante dos homens. Verso 28. Aqueles governantes da Babilônia se reúnem, ficam abismados, e sabe o que Nabucodonosor fala? A gente está falando do rei mais ímpio, mais pagão, da nação mais ímpia e cruel e pagã da época. Ele diz assim: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 28. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar o outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Você consegue imaginar? Muitas vezes esse opressor, essa figura zombeteira, falando isso: olha, o Deus do Jonatas é um Deus que não existe igual, é um Deus único, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que livra, que guarda, é um Deus que está com ele, porque eu olho para a vida dele e vejo Deus junto com ele. Louvado seja o Deus de Jonatas. Será que a gente consegue imaginar o que isso representa? Um ímpio com o coração totalmente contaminado pelo pecado, louvando e exaltando a Deus. E sabe o que acontece ainda, gente? No verso 30, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego à província da Babilônia. Quando a gente confia em Deus e a nossa fé é provada e aprovada, experimentamos bênçãos que não esperávamos. De escravos desobedientes, passíveis de pena de morte, eles se tornaram os escravos mais bem-sucedidos de Babilônia, promovidos a altos cargos, para exercerem essa influência. Às vezes a gente pensa assim: mas se eu tiver uma postura cristã firme mesmo, eu vou afastar todo mundo. Eu vou ficar cada vez mais como um cara preterido, como um cara desmerecido, como um cara que vai ficando para trás, que vai perdendo. Mas o que Deus faz muitas vezes é nos dar vitórias que a gente não previa, é nos dar experiências e promoções e melhorias de vida que a gente não esperava, para manifestar a glória dele na nossa vida. Na vida de quem? Na vida daqueles que estão sendo fiéis a ele até a morte, porque ele tem prazer em ver isso,
porque Ele sabe que quando eu e você nos posicionamos, Ele é glorificado, o nome dEle é louvado e é honrado, não só diante de cristãos, mas diante de ímpios, de gente que detesta evangélico, que detesta Deus, mas que vai olhar para vocês e vai falar: esse Deus é um Deus verdadeiro. Eu jamais seria um cristão, mas esse Deus é um Deus verdadeiro. Eu não estou disposto a obedecer, mas eu admiro esses caras, porque a fé deles é uma fé verdadeira num Deus verdadeiro, todo-poderoso. Bênçãos que a gente nunca esperava acontecem. Quando a nossa fé é provada no limite e resistimos, Deus se manifesta de forma gloriosa. As pessoas passam a honrá-lo e nós experimentamos bênçãos que nunca imaginamos. Amém? Essa coragem, gente, que é uma coragem que a gente não tem em si mesmo, nenhum de nós tem. Às vezes você pensa assim: pô, Jonas está falando porque para ele é fácil, ele é pastor, não é? E ele já prega mesmo a palavra, então ele tem que estar firme e ser corajoso em certos momentos para não ceder ao politicamente correto. Mas ele não está enfrentando o que eu estou enfrentando lá na faculdade, ele não está enfrentando o que eu estou enfrentando nos meus círculos de amigos, de família, e a perseguição que eu sofro por ser cristão, por me posicionar. Gente, todos nós enfrentamos essa perseguição. Eu me lembro até hoje, por exemplo, 20 anos atrás, um tio meu já estava namorando uma menina há uns 3 ou 4 anos, e ele falou assim: Jonas, você não tem relação com ela sexual? Eu falei: não, tio. Mas vocês querem casar? Pô, a gente quer casar, claro. Pô, mas como é que vocês vão casar sem ter relação? Começou a zombar de mim por causa disso. Eu lembro de amigos de turma no segundo ano, eu tinha 17 anos, do ensino médio, zombando de mim. E, é claro, eu tinha uma relação boa com eles, a gente se zoava e tal, mas eu passei por um momento de... Quer dizer, então, que você não vai, não rola, não procura isso. Ou seja, coisas que todos nós passamos no passado e vamos passar no futuro, e passamos no presente, enfrentamos, que são oportunidades de a gente se posicionar e honrar a Deus. Tem muitos outros exemplos, cada um sabe aqui em que esse princípio se aplica à sua própria vida, e o que Deus está te falando hoje é isso: olha, continua fiel a mim. Pode parecer que não está valendo a pena, porque você está enfrentando fornalha. Continua fiel à minha palavra, porque você lá na frente vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena esperar no Senhor, ter sido fiel a Ele. Continua confiando no Senhor e sendo fiel a Ele. Sabe por quê? Porque muito daquilo que se vende hoje, para você é mentira. A Bíblia diz que o diabo é pai de uma coisa só, e essa coisa é a mentira. Ele é mestre em propaganda enganosa, em vender uma ideia falsa. Parece que Justin Bieber percebeu isso há tempo, né? Teve um prejuízo financeiro enorme, igual a Zaqueu, né? Teve um prejuízo financeiro enorme. Estou disposto a restituir 4 vezes mais naquilo que eu estou defraudando. Eu vou perder muito dinheiro nesse negócio, mas não interessa. O que interessa é saber que eu estou no caminho certo, que Deus está comigo e Ele tem um projeto para a minha vida. E lá na glória eu vou viver em eternidade, a eternidade ao lado dEle, diante dEle, um relacionamento pleno com Ele. E já no presente século eu vou ter experiências de vida que nada mais no mundo pode nos proporcionar, que nenhuma realização profissional pode proporcionar, que nenhum relacionamento afetivo, namoro, casamento pode proporcionar. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. A gente não é capaz de imaginar o que Deus está preparando para quem? Para aqueles que o amam. Para Sadraque, Mesaque, Abednego, Jonatas e cada um que está aqui nessa noite, amém? Senhor querido, queremos te louvar pela tua palavra, pelo exemplo que esses jovens aqui deixaram na história para nós, Senhor, e queremos te pedir que o Senhor nos ajude na nossa caminhada aqui no mundo, nos ajude a viver uma vida vitoriosa sobre o poder do pecado que fascina a gente, que nos seduz,
Nos ajude, Senhor, a viver acima de qualquer influência que seja contrária à Tua palavra. Nos ajude a ser firmes no nosso posicionamento enquanto cristãos. Nos ajude, Senhor, a amar mais ao Senhor do que o nosso próprio umbigo, o nosso próprio egoísmo, o nosso próprio ego. Purifica o nosso coração, Senhor, de toda influência maligna da Babilônia, e nos dá uma fé, Senhor, politicamente incorreta, uma fé que está muito mais interessada em agradar o Senhor, em viver eternamente na presença do Senhor, do que em agradar a homens. Em Teu nome que te pedimos, para Tua honra, louvor e glória, Senhor. Levanta na igreja, Senhor, oceânica, cada vez mais uma juventude capaz de ser luz em lugares onde as trevas são muito densas. Levanta no meio dessa juventude, Senhor, um povo corajoso, um povo com uma fé inabalável, uma fé que pode ser provada no fogo, que não vai se render, que não vai recuar, que não vai retroceder, para que cada um de nós resplandeça a Tua luz por onde a gente for, em Teu nome, Senhor, para Tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Pai.